Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia com vocês. Vamos ao nosso estudo de hoje, que se encontra em Números 25, do versículo 1 ao 18, onde vamos falar de Baal, vamos falar do julgamento, o sacerdócio e os enganos de Satanás. Amém? Vamos começar nossa leitura. E repousou Israel em Sitim. O povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas, as quais chamaram o povo aos sacrifícios de seus deuses. E o povo começou e se inclinou a seus deuses. Israel se uniu aos cultos de Baal, Peor. E o furor do Senhor se acendeu contra Moisés. Embora não houvesse nada que pudesse fazer com que o Senhor se zangasse com Israel, com o seu povo, definitivamente ele estava zangado com o pecado de Israel. Como sempre, fica com relação a todo o pecado. E o Senhor disse a Moisés: toma todos os príncipes do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol. Em outras palavras, executa aqueles que são culpados. E a ira do furor do Senhor se retirará de Israel. Se os israelitas prosseguissem neste curso, toda a nação seria destruída. Então Moisés disse aos juízes de Israel: matem cada um aqueles dos seus que se ajuntaram a Baal Peor. Aleluia. E eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe uma midianita e seus irmãos perante os filhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, o que fazia alarde da sua iniquidade diante de todos, chorando eles à porta do tabernáculo do testemunho. Ao darem-se conta da gravidade da perversão e do juízo que sobreviria a Israel, um grande mal pressentimento encheu o coração de muitos, e com razão. E viu isso Finéias, filho de Eleazar e filho de Arão, o sacerdote, e se levantou ao meio da congregação e tomou uma lança em sua mão. Parece que ele era o único filho de Eleazar, que nesse tempo era o sumo sacerdote, o sucessor natural dele neste ofício. E foi depois do homem de Israel a tenda e atravessou a ambos, ao homem de Israel e à mulher, pelo ventre. Então cessou a mortandade dos filhos de Israel. Deus não pode tolerar o pecado de nenhuma forma. Se aceitamos a Cristo, o juízo se deterá, porque ele levou o juízo que era destinado a todos, ao menos a todos os que o aceitam. Se Cristo for rejeitado, então, em última instância, o juízo virá sobre o pecador. Não há outra alternativa. Aleluia, Deus da glória. Os que morreram naquele momento, daquela mortandade, foram 24.000. Lá em 1 Coríntios 10, 8, Paulo disse 23.000. Não há contradição bíblica. Aqueles aos quais se referiu Paulo morreram num dia. Pelo seu visto,
1.000 pessoas morreram no seguinte dia. Eita Deus da glória. Então o Senhor falou com Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou o meu furor dos filhos de Israel, levado pelo meu zelo entre eles. Este modo, em meu zelo, eu não consumi os filhos de Israel. Devemos ser tão zelosos hoje contra o pecado como era Finéias naquele tempo, entre tanto tipo de zelo na atualidade que nos é mandado ter. E é o que faz o crente ser determinado em desfazer-se de todo o pecado, o que só lhe é possível se ele fizer da cruz de Cristo o objeto de sua fé. Isso logo dá ao Espírito Santo a liberdade de ação para completar a obra que somente ele pode fazer. Está lá em Romanos 8, do versículo 1, o 2 e o 11. Portanto, diz: eis que eu estabeleço o meu pacto de paz com ele, e terá ele a sua descendência depois dele, e o pacto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo por seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita que foi morto com a midianita, era Ziri, filho de Salo, príncipe da casa paterna da tribo de Simeão. E o nome da mulher midianita morta era Cosbe, filha de Zu, príncipe da casa paterna dos Simeonitas. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor falou com Moisés, dizendo: afligireis aos midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós com os seus enganos, com que vos enganaram no assunto de Peor e no assunto de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, sua irmã, qual foi morta no dia da mortandade por causa de Peor. Tudo isso nos diz que as mulheres de Midian foram empregadas por seus príncipes, por conselho de Baal, em uma trama deliberada para enredar os israelitas nos rituais e nos pecados pagãos, que os distanciariam do favor de Deus. Embora o Senhor fosse castigar Israel enormemente por seu pecado, como dissemos aqui, ele também tomou vingança sobre aqueles que os seduziram a cometer esse pecado. Uns 7 anos mais tarde, Balaão também foi morto pelos filhos de Israel. Aleluia. Devido à sua rebelião contra Deus, ele não morreu de morte de justo. Seu amor ao dinheiro fechou essa porta e fez para sempre. Aleluia, Deus. Então esta é a mensagem, né? É forte essa mensagem, porque também às vezes o inimigo seduz a pessoa a pecar, a contender, a rebeliar. E aí o que acontece? Aqui foram todos mortos. O que pode acontecer com nós hoje? O Deus de ontem não é o mesmo, é o mesmo Deus de hoje. O de ontem é o mesmo de hoje. E vamos vigiar, vamos cuidar, vamos fazer o que é correto para Deus. O pecado está aí, vamos nos livrar dele.
Vamos dizer não para o pecado. Vamos nos santificar mais. Amém? Que Deus abençoe onde chegar esta mensagem. Que Deus, toda a obra de tuas mãos, venha perfeita para Deus. Venha com amor, com carinho, com cuidados. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.